Ainda sinto o cheiro salgado do mar misturado ao aroma de café forte, o perfume característico de um domingo em família no Rio de Janeiro. Naquela época, a minha vida parecia uma daquelas pinturas meticulosas, cada pincelada no lugar certo, cores vibrantes, mas sem grandes surpresas. Meu marido, Marcos, era um executivo brilhante na área de tecnologia, e eu, Isabela, cuidava da nossa casa de forma impecável no Leblon, o epicentro da sofisticação carioca. A nossa rotina incluía jantares formais, sempre com a presença de Ricardo Bittencourt, o patrão de Marcos, e sua esposa, Sofia. Ricardo. Ah, Ricardo. Ele era um homem de meia-idade com a aura de um magnata das novelas, elegante, reservado, com um porte que impunha respeito. Lembro-me do primeiro jantar na nossa varanda gourmet, de frente para o Cristo Redentor. Eu estava com um vestido de seda pura, cor de açaí, decotado na medida para a noite tropical, mas o que mais chamava a atenção era o cinto de couro fino, da Fendi, que marcava a cintura. Nos pés, sandálias de tiras finíssimas, salto-agulha, que fazia um clique-clique sutil no piso de porcelanato, um pequeno fetiche meu, o som e a sensação de poder do salto alto. Eu adorava a forma como ele alongava minhas pernas. Enquanto Marcos e Sofia conversavam sobre investimentos, eu sentia os olhos de Ricardo sobre mim. Não era um olhar descarado, era algo mais profundo, mais intenso. Era um olhar que via a mulher por trás da esposa perfeita e da anfitriã impecável. No início, eu tentava ignorar, fingindo interesse nos arranjos florais de orquídeas brancas. Mas era impossível. Nossas trocas de olhares eram como pequenos choques elétricos, curtos, mas carregados. A tensão aumentou quando Marcos chegou em casa uma terça-feira, com o semblante desfeito, algo raríssimo para ele. Isabela, estão começando os cortes. A empresa vai enxugar o quadro. Eu posso ser o próximo. O medo congelou o ar. Aquela noite, o sono se recusou a vir. Eu andava pela casa, sentindo o piso frio sob meus pés descalços, olhando para a noite do Leblon. Minha mente fervilhava com a imagem de Marcos desempregado, a estabilidade em risco. Foi naquele limbo de ansiedade que tomei uma decisão impensada. Peguei o celular e disquei o número de Ricardo, o número que eu tinha sob o pretexto de emergências sociais. Minha intenção era simples, perguntar sobre a situação de Marcos. Mas, no fundo, no lugar mais secreto do meu coração, eu sabia que havia outra força me impulsionando, a força daquele olhar que me havia prometido algo que eu nem sabia que precisava. Ricardo, sou eu, Isabela. A voz dele, grave e controlada, atendeu imediatamente. Isabela. Sei que não me ligaria sem um bom motivo. Encontre-me. Mas não aqui no Rio. Ele me deu um endereço, uma casa em um condomínio exclusivo em Búzios, a cidade litorânea charmosa, longe dos olhares curiosos do Leblon. Eu me senti uma adolescente fugindo, enquanto pegava um táxi de luxo na manhã seguinte, vestindo uma calça de linho creme e uma blusa de seda branca, quase transparente, deixando a silhueta em evidência, e óculos de sol enormes. A tensão da viagem era quase palpável, como o tecido fino da minha blusa roçando a pele. Eu estava indo falar sobre o emprego do meu marido, mas o meu coração batia no ritmo de uma transgressão. Ao chegar, a casa em Búzios era deslumbrante, de frente para o mar. Ricardo me esperava na porta. Ele estava de calças claras e uma camisa de linho semi-aberta. A formalidade de sempre havia se dissolvido, deixando uma vulnerabilidade controlada. Entre, Isabela. O café está pronto. A casa de Búzios era um santuário de luz e tranquilidade, mas, para mim, tornou-se o palco de uma tempestade interior. Entramos e Ricardo me conduziu à sala de estar, que se abria para uma piscina de borda infinita que se fundia com o azul do Oceano Atlântico. Sentei-me em uma poltrona de design, tentando manter a compostura. Eu estava ali, a esposa de Marcos, em um vestido de linho, tentando desesperadamente parecer a executiva preocupada, mas me sentindo a personificação de um segredo prestes a ser revelado. Isabela, por favor, sinta-se à vontade, disse Ricardo, servindo-me uma xícara de café forte, o cafezinho tipicamente brasileiro, mas com um toque especial que ele preparara. Comecei a falar sobre Marcos, sobre a sua dedicação à empresa, sobre o medo de perdermos a nossa estabilidade. As palavras saíam apressadas, tingidas de ansiedade. Falei sobre os sacrifícios que Marcos fez, as noites sem dormir. Ricardo ouvia tudo com uma atenção quase perturbadora, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas.
Eu me concentrava em seus olhos. Eram escuros e profundos, e carregavam uma intensidade que me desarmava. Eles não refletiam apenas a preocupação com o meu marido, eles refletiam a mim. Sentia-me vista, pela primeira vez em anos, de uma forma que ia além do meu papel social. Ele não falava, mas a comunicação entre nós era densa, feita de pausas e respirações contidas. Quando terminei minhas súplicas sobre Marcos, o silêncio preencheu o espaço, interrompido apenas pelo som suave das ondas. O ar da sala parecia rarefeito. Eu estava nervosa. Para disfarçar, comecei a ajeitar o bracelete de ouro que eu usava, um acessório que eu escolhera com esmero, que brilhava sutilmente no meu pulso. A pulseira era um presente de Marcos, o que tornava aquele momento ainda mais ironicamente tenso. Isabela, ele começou, a voz baixa, mas firme. Marcos é um profissional valioso. Entendo a sua preocupação. Ele fez uma pausa longa. Seus olhos se moveram, lentamente, da minha face para minha mão, detendo-se no bracelete, e depois desceram, sutilmente, para os meus pés, para as minhas sandálias de tiras finas. Eu amava aquele fetiche da sandália, como a pele exposta do meu pé parecia vulnerável e, ao mesmo tempo, poderosa no salto. Eu senti um calor subir pelo meu pescoço. Você é uma mulher admirável, ele continuou, voltando a me fitar diretamente, sem piscar. A frase não era sobre Marcos, era sobre mim. Eu só quero que ele fique bem, murmurei, sentindo a mentira na ponta da minha língua. Eu queria que eu ficasse bem, que essa tensão inexplicável se resolvesse. Eu sei, ele respondeu, com um sorriso quase imperceptível. Mas essa viagem não foi só sobre Marcos, não é? A pergunta pairou, afiada e direta, cortando todo o disfarce de cortesia. Meu coração acelerou a tal ponto que senti que Ricardo podia ouvi-lo. Eu não conseguia responder. Apenas o encarei. Em seus olhos, li a confirmação de tudo o que eu vinha sentindo, a atração proibida, a curiosidade inconfessável. Você sabe que eu sempre notei você, ele sussurrou, a formalidade completamente desfeita. A maneira como você anda, o seu controle, a forma como você usa, aqueles sapatos. Ele fez um gesto sutil para os meus pés. Aquele reconhecimento do meu pequeno segredo, o meu fetiche silencioso, me fez arrepiar. A censura que eu impunha a mim mesma por anos estava desmoronando. Ele se levantou e veio até onde eu estava. Pensei que ele fosse se afastar, mas ele parou a apenas um passo de distância. A proximidade era demais. Eu podia sentir o leve aroma do seu perfume amadeirado. Minha respiração falhou. A sala estava silenciosa, mas a minha alma gritava. Seu marido não vai ser demitido, Isabela. Você pode ficar tranquila quanto a isso. A segurança em sua voz era inabalável. O peso saiu dos meus ombros, mas foi imediatamente substituído por outro tipo de peso, um peso de expectativa e desejo. Eu estava livre da culpa em relação a Marcos, mas agora presa na teia com Ricardo. Ele estendeu a mão, não para me tocar, mas para me guiar. Venha, vou te mostrar o mar. Aquele convite parecia muito mais do que um passeio pela varanda. Era um convite para o abismo. O convite de Ricardo para ver o mar era, na verdade, um passo coreografado rumo ao inevitável. Seguimos-lo pela varanda até uma área mais reservada, onde o som das ondas era mais alto e a privacidade, total. Eu estava consciente de cada movimento meu. O linho da minha calça roçava nas minhas pernas enquanto andava, e o salto agulha, que eu tanto amava pelo poder que me dava, agora parecia um marcador rítmico para minha rendição iminente. Ricardo parou perto de um muro baixo que delimitava a propriedade e olhou para o horizonte. O sol da manhã em Búzios banhava seu rosto, acentuando os traços fortes. Eu estava perto o suficiente para notar as pequenas rugas de expressão, que de alguma forma o tornavam ainda mais atraente. O mar é como a vida, Isabela. Calmo em alguns dias, turbulento em outros, ele disse, sem me olhar. Mas nós sempre encontramos uma forma de navegar, não é? Eu entendi a metáfora. Ele estava falando sobre a tempestade que éramos nós dois, e sobre a navegação perigosa que estávamos prestes a empreender. Eu vim aqui por Marcos, insisti, a voz quase um sussurro, uma tentativa desesperada de manter a minha fachada. Ele se virou, e a expressão em seus olhos me dizia que ele não acreditava em uma única palavra. Não se engane. Você está aqui porque está cansada de ser a imagem perfeita.
Você está aqui porque está cansada de se contentar com a calmaria. A verdade nua e crua da sua afirmação me atingiu com a força de uma onda. Sim, eu estava exausta da perfeição. Meu casamento era um contrato de estabilidade e imagem social, mas era desprovido daquela faísca, daquele fogo que eu havia esquecido que existia. Eu não sei o que estou fazendo, confessei, finalmente. Minhas mãos tremiam levemente. Ricardo aproximou-se novamente, agora de forma mais ousada. Ele ergueu a mão e tocou levemente o cinto do meu vestido, aquele cinto que eu usava como uma armadura de elegância. Não era um toque possessivo, mas sim exploratório. Ele não tocou a minha pele, mas a proximidade, o reconhecimento sutil daquele acessório que definia a minha forma, era um tipo de fetiche que eu nunca imaginei. Era a celebração da moldura, não da pintura. Você sabe, ele murmurou, e o ar entre nós se tornou eletricamente carregado. Você sabe desde o primeiro olhar, naquele jantar no Leblon. Naquele momento, toda a minha racionalidade se desintegrou. Os anos de repressão, de ser a esposa modelo, se dissolveram. O medo de Marcos e da quebra da nossa vida social foi esmagado por um desejo avassalador. Não havia mais certo ou errado, apenas atração magnética entre nós. Eu levantei a mão, e em um gesto que parecia ter saído de um sonho, toquei o seu peito, sobre o linho da sua camisa. O tecido era macio e quente sob a ponta dos meus dedos. O meu toque, tão tímido, mas tão carregado de significado, foi a permissão silenciosa que ele esperava. Ele então, lentamente, levou a mão ao meu cabelo e puxou suavemente para trás, expondo a nuca. Ele se inclinou e não me beijou nos lábios, e em vez disso, ele pressionou os lábios levemente atrás da minha orelha, onde a pele é mais sensível. Seu segredo está seguro comigo, Isabela. E o de Marcos também, ele sussurrou, a voz rouca, quase um juramento. O que se seguiu foi uma troca de intimidades que desafiava a censura e a razão. Não houve palavras, apenas a linguagem da pele, dos olhares e da respiração. Era um uivo abafado de emoções, de anos de vida reprimida se libertando. Eu me senti reviver, uma chama que eu pensava ter extinguido acesa novamente. O meu corpo reagiu com uma vivacidade que eu havia esquecido. Quando o momento de alta tensão passou, ele se afastou, tão medido e controlado como sempre, mas com um brilho vitorioso nos olhos. Agora, você pode voltar para o seu marido, Isabela. E diga a ele que o emprego está garantido. Eu peguei o meu táxi de volta ao Rio, cambaleando emocionalmente. Eu tinha conseguido o que precisava para Marcos, mas tinha perdido algo fundamental de mim mesma. A culpa era um manto pesado, mas a sensação de ter quebrado o molde era inebriante. Eu estava de volta ao Leblon, mas não era mais a mesma mulher. E o meu segredo, o meu fetiche, agora era compartilhado com Ricardo. Eu sabia que ele me ligaria novamente. O regresso ao Leblon foi um mergulho na hipocrisia. A minha casa, antes um porto seguro, parecia agora uma prisão dourada, forrada de seda e silêncio. Marcos estava radiante. Você tinha razão em se preocupar, meu amor. Mas parece que a minha dedicação foi notada. Meu cargo está seguro, e com uma pequena promoção. Ele me abraçou, e eu retribuí o abraço com uma culpa corrosiva, mas com a satisfação secreta de ter sido a peça-chave nesse milagre. Nos dias que se seguiram, tentei ser a Isabela de antes, a esposa impecável. Cozinhava os pratos preferidos de Marcos, organizava eventos com esmero. Mas cada gesto era forçado. O meu corpo estava no Rio, mas a minha mente estava em Búzios, naquela varanda, sentindo o calor do sol e o cheiro do perfume amadeirado de Ricardo. A minha obsessão por detalhes aumentou. Eu me vestia com um cuidado quase neurótico. Se antes eu me vestia para Marcos ou para a sociedade, agora eu me vestia para a memória de Ricardo, para a possibilidade de um novo encontro. Numa noite, fomos convidados a um jantar beneficente no Copacabana Palace. Escolhi um vestido longo, azul marinho, de veludo, que cobria quase tudo, mas que era incrivelmente apertado na cintura e nas costas, criando uma silhueta dramática. O meu fetiche da roupa justa, que controlava e celebrava o corpo ao mesmo tempo, estava em plena exibição. O tecido pesado era uma tortura agradável. Os sapatos eram mules de cetim, finíssimos, sem tiras, que exigiam uma atenção constante ao caminhar, um pequeno jogo de equilíbrio e risco que me excitava. No jantar, Ricardo e Sofia estavam presentes. Nossos olhos se encontraram brevemente no meio da multidão.
O contato foi rápido, mas continha todo o peso da nossa transgressão. Ele parecia perfeitamente à vontade, conversando com um ministro. Eu, por outro lado, sentia o coração acelerado sob o veludo apertado. Uma semana depois, o celular vibrou. Era um número restrito. Eu sabia quem era. Hesitei por um minuto, olhando para Marcos, que lia uma revista tranquilamente. O dilema era excruciante. A razão gritava não atenda, mas a memória do toque e do sussurro de Ricardo era mais forte. Atendi. A voz dele era casual, profissional. Isabela. Temos um assunto. Um agradecimento pendente. Não seria correto encerrar o ciclo sem o devido reconhecimento. A palavra agradecimento era um código. Ele estava falando do nosso segredo, do nosso encontro em Búzios. Eu não sei, Ricardo, hesitei, mordendo o lábio. É o mesmo lugar. Amanhã. Apenas 1 hora, Isabela. Para fechar o livro. O livro era, na verdade, um novo capítulo que ele estava forçando a abrir. A recusa era o caminho certo, o moral. Mas o que ele me oferecia era a eletricidade, a sensação de estar viva que eu havia perdido. Naquela noite, Marcos tentou se aproximar, mas eu o afastei com a desculpa da dor de cabeça. Eu não podia tocá-lo, sentindo o cheiro de Ricardo ainda gravado nas minhas memórias. Eu me punia por essa traição, mas a punição era, ironicamente, o que me impulsionava para o próximo passo. Na manhã seguinte, preparei minha bolsa com a mesma precisão de um ritual. A roupa escolhida era um macacão de seda preta, solto, mas com um zíper longo nas costas que eu mal conseguia alcançar sozinha. Outro fetiche sutil, a vulnerabilidade e a dependência implícita de precisar de ajuda para se despir. Ao chegar em Búzios, a casa estava ainda mais silenciosa. Ricardo me esperava na porta. Ele usava um suéter de cachemir azul marinho, o que o deixava com um ar de intelectual sedutor. Você veio, ele disse, um sorriso de canto nos lábios. Para fechar o livro, eu respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Ele me levou novamente para a varanda. O sol já estava alto, e o calor era intenso, mas eu sentia um frio na espinha. Sentamos, e o ar ficou pesado de expectativa. Ele não falou sobre Marcos nem sobre a empresa. Ele falou sobre mim. Você é uma obra de arte, Isabela. Mas arte precisa de um observador que a compreenda. Eu vejo a sua intensidade sob todo esse verniz de perfeição. Ele estendeu a mão, e desta vez não foi um convite. Foi uma ordem suave, uma captura silenciosa. Eu não resisti. O silêncio que se seguiu ao convite silencioso de Ricardo foi mais eloquente do que qualquer declaração de amor. Naquele momento, no esplendor da casa de Búzios, eu não era a esposa de Marcos, eu era apenas Isabela, uma mulher confrontada com seu desejo mais profundo. O macacão de seda preta que eu vestia, que antes parecia um escudo de sofisticação, agora parecia ter sido projetado para a rendição. Ricardo se aproximou de mim. Seus olhos não pediam permissão, e eles afirmavam um direito. Ele levou a mão e tocou o zíper longo nas minhas costas. Foi um toque demorado, estudado. Aquele zíper, meu pequeno fetiche da dependência, estava sob seu controle. A sensação de ter aquele ponto de vulnerabilidade nas mãos dele me fez prender a respiração. Este zíper, ele sussurrou, a voz rente ao meu ouvido, é como seu segredo, Isabela. Escondido, mais fácil de ser revelado. É uma linha que separa o que você mostra do que você realmente é. Eu estava paralisada. Minha mente gritava que eu deveria correr, mas meu corpo estava inerte, implorando pela transgressão. Ele deslizou o zíper, muito lentamente, revelando não a pele, mas a seda de um corpete justo que eu usava por baixo, um acessório que existia apenas para o meu prazer secreto, para a sensação de estar apertada, contida. Era um jogo de camadas, de revelação censurada. Ele se afastou um pouco, o sorriso nos lábios. A beleza da surpresa, ele disse. Sempre há mais por baixo, não é? Aquele segundo encontro foi mais intenso, mais íntimo, mas também mais rápido. Era a consumação de uma tensão que vinha se acumulando há meses, uma libertação de energias reprimidas que me deixou exausta e eufórica ao mesmo tempo. Era o despertar do meu lado mais selvagem, um fogo que a vida de casada havia apagado. Quando a tarde começou a cair sobre Búzios, era hora de voltar.
Eu me recompus, fechando cuidadosamente o zíper, ajeitando o macacão. A minha aparência estava perfeita, mas o meu interior estava em ruínas, reconstruído sobre as cinzas de uma moralidade perdida. Marcos está seguro. Você também está, Isabela, ele me disse, enquanto eu me dirigia à porta. Mas o que aconteceu aqui, isso nos pertence. É a nossa melodia. Voltei ao rio, com o peso de um segredo que nunca poderia ser contado. Naquela noite, em casa, Marcos estava preocupado. Não com a empresa, mas com a minha ausência. Onde você estava, Isabela? Fiquei preocupado. Você estava tão distante ultimamente. Eu estava, resolvendo umas coisas. Estava pensando demais, menti, olhando para o meu bracelete de ouro. O mesmo bracelete que Ricardo havia notado no primeiro dia. Eu o abracei, tentando sufocar a culpa. Eu sabia que havia cruzado uma linha, e que Ricardo não fechará o livro, ele o tinha apenas folheado, deixando-o aberto na página mais perigosa. Na manhã seguinte, um pacote anônimo chegou pelo correio. Dentro, havia um único item, um pequeno caderno de anotações encadernado em couro marrom escuro. Não havia mensagem, mas eu sabia de quem era. Abri a primeira página. Escrito com uma caligrafia elegante, havia apenas uma frase em português, mas com uma conotação profunda. O silêncio é a moldura da paixão, Isabela. E a próxima moldura será diferente. Prepare-se. Olhei para o pequeno caderno, sentindo um arrepio de pavor e fascínio. Ricardo não apenas havia roubado o meu segredo, ele havia me dado uma forma de documentá-lo, de vivê-lo. Ele havia me convidado para uma jornada sem fim. Qual seria a próxima moldura? E que preço eu pagaria por essa melodia proibida? Dramática resolução, fim do episódio. Olhei pela janela da nossa cobertura no Leblon. O céu estava nublado. De repente, Marcos entrou na sala, visivelmente tenso, segurando um envelope da empresa. Seu rosto estava pálido. Isabela. Eu acabei de receber isto. Eles não me demitiram, mas... Ricardo me transferiu. Para longe. Para a Europa. Por tempo indeterminado. Ele me olhou, confuso e frustrado. Eu senti meu coração afundar. O sorriso vitorioso de Ricardo, a promessa de segurança para Marcos, tudo vinha com um custo. Ele havia removido Marcos do tabuleiro de forma definitiva. E, agora, eu estava sozinha no rio, com um pequeno caderno de couro nas mãos e a certeza de que a nossa melodia estava apenas começando.